Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Nesse segundo vídeo dessa nossa série de 30 vídeos, eu vou falar sobre os 5 tipos de cervejeiros. Ontem a gente falou um pouco sobre o processo de produção, eu tentei desmistificar o processo de produção para vocês e hoje eu vou falar dos 5 tipos de cervejeiros. Eu vou ser mais inclusivo, certo? Porque aqui cervejeiro obviamente é quem está fazendo cerveja, mas eu vou incluir o que seria um 6º tipo, ou um tipo 0 antes de um desses 5 tipos, que é aquele cervejeiro, que eu já estou chamando aqui de cervejeiro, mas que ainda não faz cerveja. Ou já comprou ingredientes, um equipamento, já tem um kit de repente, mas ainda não produziu, está se preparando para produzir, de repente a produção vai ser durante essa semana, ou no fim de semana, mas ainda não, de fato, não fez a primeira cerveja, mas já está no vamos lá, está quase. E tem também aqueles que, de repente, pode ser o seu caso, está estudando, querendo entender mais sobre o negócio, já está conversando com algumas pessoas, já conhece alguns cervejeiros, está tentando ter como que eu poderia dizer, a confiança para produzir pela primeira vez. E eu estou aqui para isso, tá? Um dos desafios que eu tenho é fazer com que cada vez mais cervejeiros comecem a produzir. Dentro daqueles cervejeiros que já estão produzindo, que é a maioria que está aqui comigo hoje, já a gente tem mais essa questão de dar os caminhos, dar os detalhes, ajudar, resolver alguns pequenos problemas para que vocês façam cervejas cada vez melhores. Mas quem ainda não faz, eu também estou muito motivado para fazer aqui o destravamento, para realmente você começar a fazer sua cerveja. Então esse é o seu tipo. Você ainda não faz cerveja, mas você já se considera um cervejeiro. Pensa no futuro, né? Não, eu já sou um cervejeiro, só falta começar a fazer, eu já vou começar a fazer e eu estou confiante de fato que vou fazer isso. Se você está confiante, eu também estou confiante, tá bom? Mas vamos lá, o primeiro tipo, então para quem já produz, de fato, o primeiro tipo seria o cervejeiro novato. O cervejeiro novato a gente classifica, obviamente, pelo pouco tempo que produz e também pelo fato de ele produzir mais cervejas ruins do que boas, vamos dizer assim. Já está produzindo, geralmente, via de regra, segue receitas prontas, alguns fazendo com kits prontos de receitas, já compra todos os kits preparados, separados, porque ainda não entende o processo, às vezes não usa um software ainda para ajustar receitas, mesmo que tenha receitas prontas, e geralmente tem muitos defeitos, tem muita inconsistência, tem muitas dúvidas, e geralmente as cervejas tem mais levas que ficam ruins do que levas que ficam boas. Eu enquadro nesse quadro aí pessoal que tem até umas 5 braçagens, geralmente, às vezes pode ser um pouco mais, depende muito de quanto estuda nesse meio tempo, para ver se consegue pegar mais algumas coisas, se refina algumas técnicas ou não, tem mais controle, vamos dizer assim, ou não. Depois a gente passa para o cervejeiro de sucesso. Esse cervejeiro de sucesso, que é relativamente baixo ainda na escala de evolução como cervejeiro, vamos dizer assim, mas eu já chamo de cervejeiro de sucesso porque ele tem mais resultados bons do que ruins. Isso já é bom. Ninguém vai fazer a cerveja sempre boa. É difícil. A gente começa, às vezes pode estar testando, é outro tipo de cervejeiro, e pode sair algumas coisas nem tão boas assim. Mas o cervejeiro de sucesso ainda está produzindo, geralmente seguindo receitas, ainda não domina completamente o processo, tem ali algumas dúvidas ainda, mas já tem um pouco mais de consistência nas produções e saem mais cervejas boas do que cervejas ruins. O pessoal já começa a se destacar, as pessoas conhecem ele, sabem que ele é cervejeiro, os amigos, muitas vezes que não entendem muito ainda de cerveja, mas tem aquele cervejeiro de sucesso como referência, fala para os familiares, o fulano lá faz cerveja, está fazendo cerveja muito bem e tal. Então esse nível, geralmente aí quem já tem umas 10 braçagens, é o cervejeiro de sucesso. Depois tem o super confiante. O super confiante é aquele que, principalmente, assim, o que classifica o super confiante é o cervejeiro que faz cervejas high gravity. Ele quer fazer Imperial Stout, Barley Wine, fazendo cervejas mais pancadas, álcool mais em cima, cervejas mais fortes, muito lúpulo, ou agora a gente está falando mais nessa linha assim de as Juicy IPAs, New England IPA, Imperial IPA, já cervejas geralmente mais fortes. Esse seria de fato o super confiante. O único problema, assim, não tem problema nenhum quando ele chega nesse nível, geralmente esse cara já domina o processo, tem algumas técnicas, por exemplo, para high gravity, que mudam um pouquinho, então já é mais difícil de ter uma consistência, mas esse cervejeiro já está conseguindo fazer esse tipo de cerveja bem feita, por isso que ele é super confiante, ele se garante e faz sim coisas muito boas. O problema disso é que tem cervejeiros que ainda são novatos, ou que são já cervejeiros de sucesso, mas que não dominam técnicas high gravity, por exemplo, e querem fazer Russian Imperial Stout, querem fazer Barley Wine, porque eles gostam
dessas cervejas. Muita gente quer fazer já logo de primeiro esse tipo de cerveja porque acha muito bom. E é um grande problema, porque dificilmente esse tipo de cerveja sai muito bom se você não domina bem o processo. Ou seja, se você não está nesse nível aí de super confiante. Pulamos mais um nívelzinho, depois de super confiante, vem os inovadores. Os inovadores, eu me incluo nessa classificação de inovador, que faz muita coisa diferente. Está sempre querendo fazer coisas novas, mas parte de um princípio que já domina bem o processo, já está dominando o processo, e aí faz mais coisas novas. No nosso mercado aqui, vamos dizer, nível de Brasil, entra muita produção de sour, produção de ingredientes diferentes, de frutas, de madeira. Começa muita criatividade, muita coisa diferente, quer sempre inovar. E aqui também vem um parênteses, é muito bom, assim, eu gosto muito de ser desse estilo, de ser desse tipo de cervejeiro, mas primeiro você tem que dominar o processo, primeiro você tem que ter passado pelo estágio de cervejeiro de sucesso. Então você já tem o domínio do processo, você já consegue fazer uma cerveja bem feita, suas levas são quase sempre muito boas, você domina o processo, você entende de técnicas diferenciadas, como high gravity, produção de sours, por exemplo, e aí você começa a inovar. Qual que é o grande problema? Cervejeiros que estão iniciando e já querem fazer muitas experiências, querem mudar muita coisa, tem uma receita, já quer botar uma fruta aqui, outra fruta ali, outra coisa. Eu acho que talvez seja uma identidade do cervejeiro brasileiro, que é inovar muito, quer fazer muita coisa diferente. Então a gente acaba tendo muito cervejeiro que vai se classificar, eu diria aqui, como inovador, só que ainda não tem o nível de bagagem, de conhecimento que deve ter um cervejeiro inovador. Basicamente é isso. Para a gente fechar, o último nível, não que é melhor e nem pior, mas é o que a gente chama de cervejeiro consistente. O cervejeiro consistente geralmente já passou por tudo isso. Então ele já fez cerveja ruim, ele já fez muito mais cervejas boas do que ruins, ele já passou a fazer cervejas high gravity, já domina esses processos, ele já foi uma etapa inovadora, ele já criou muita coisa, e aí chega um ponto que ele cai na real que pode fazer cerveja normal, vamos dizer assim. Cervejas que seguem estilos criteriosamente e ficam muito fiéis aos estilos. Cervejas que, se vão para concurso, estão sempre nas cabeças do concurso, porque são muito boas e são muito fiéis aos estilos. Embora tenha muito cervejeiro ainda iniciante que quer ser fiel ao estilo, que quer fazer várias vezes a mesma receita até ficar bem craque naquela receita, tem também. Mas, via de regra, a gente inova mais, muda mais, cria mais coisas quando está começando, e chega um ponto que a gente começa, não, calma aí, eu vou fazer uma Viena Lager, vamos dizer, de respeito. Eu vou estudar bem os ingredientes, os processos, ajustar bem, conhecer bem, dominar bem meu equipamento, fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e não tem ninguém dos mais experientes, principalmente em termos de avaliação sensorial de cervejas, que vão pegar aquela cerveja e vão falar assim, nossa, isso aqui realmente é um exemplar de respeito para uma Viena Lager. Essa é a lógica. O cervejeiro que começa a querer chegar no máximo que ele consegue de uma receita. Isso porque é muito comum a gente, nos testes, ter resultados bons, mas quando a gente analisa, a gente, puta, mas aqui podia ter um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, podia ficar um pouquinho mais lupulado, podia balancear um pouquinho mais. Só que daí eu, tá, Daniel, fiz, podia melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas a minha próxima leva eu já quero fazer uma coisa diferente, eu quero inovar, quero fazer outra coisa. E talvez, daqui a algum tempo, com mais bagagem ainda, eu pense, não, agora eu vou focar nessa aqui. Até eu chegar no refinamento e chegar tipo, na perfeição, vamos dizer assim, nesse estilo, nessa receita. Basicamente seria isso. Então esses são os 5 tipos. E o 6º tipo, como eu falei, o primeiro, quem está prestes, está quase se preparando para produzir, mas ainda não produz. Fala pra mim, coloca aqui nos comentários que tipo que você é. Ainda não faz cerveja? Novato? Cervejeiro de sucesso? Cervejeiro fugiu aqui, qual que era o terceiro? Me ajuda? Cervejeiro confiante, inovador e o consistente. Coloca para mim nos comentários quem é você. Vamos fazer uma enquete aqui, vamos ver quanto que tem de cada um, quem que tem mais. Se você não está inscrito no canal ainda, clica aqui, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Amanhã a gente vai de volta com mais um vídeo. Valeu, tchau, tchau!